Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a energia. Agora a gente vai falar sobre os mecanismos biológicos e químicos que estão relacionados com energia. Espero que a gente consiga abrir bem a mente para essas coisas, porque elas são bem interessantes. Beleza? Para a gente poder falar desse assunto, eu vou fazer uma breve passagem, breve, nada muito grave não, pela origem dos seres vivos. Deixa eu só ficar nesse cantinho aqui para não atrapalhar, para poder escrever aqui à vontade. Pela origem dos seres vivos e como as coisas aconteceram por aqui. Nós temos o nosso planeta, como a gente falou, que surgiu aí no sistema solar, e aí o Sol está aqui, né? E ele vai gerando aí, né, produzindo energia por meio da reação nuclear que está acontecendo lá dentro. O nosso planeta, inicialmente, era uma grande bola de ferro derretido. Basicamente é isso. Tá? São óxidos de ferro e tudo mais. Né? Uma grande bola de ferro derretido, de lava, de magma, toda molona. Né? Isso. A gente acredita até que a Lua foi uma outra bola de massa, de meleca, de ferro derretido que se chocou e acabou formando ali a nossa Lua. A gente acredita nisso. E aí, depois de um tempo, a superfície da Terra acabou solidificando, né? Formando uma casquinha super fina aí, que seria a nossa. Peraí, deixa eu só arrumar um slide. Pronto. Que seria a nossa crosta terrestre. Né? E aqui, em cima da atmosfera, né? Em cima da crosta terrestre, a gente tem uma camada bem fininhazinha mesmo, de poucos quilômetros, que é a atmosfera. Beleza? A gente tinha uma atmosfera primitiva, né? Então posso chamar esse nome assim, que é pré-vida, né? A atmosfera primitiva, como sendo composta basicamente aí de gás carbônico. Né? É bem interessante ver isso porque a gente tem gás carbônico em Vênus e a gente tem gás carbônico em Marte. Mas nós não temos atualmente, ou não temos notícia disso, de seres vivos, como a gente tem aqui na Terra, nem Vênus, nem Marte. Tudo isso corrobora para que essa sequência de raciocínio que eu estou fazendo aqui agora seja de fato entendida como uma possibilidade da realidade. Beleza? Então, guarde que o gás carbônico é realmente uma coisa interessante aí. Né? E aí, o que a gente tinha? Né? A superfície terrestre ela tinha uma coisa muito interessante, né? Que é a água. Né? A água no estado líquido. Para ter água no estado líquido, o planeta ele tem que estar numa certa faixa de temperatura e pressão atmosférica muito específica. Né? Porque a água líquida é essencial para que os processos que a gente tem hoje nos seres vivos possam existir. Então, antes de qualquer coisa, a gente tinha a superfície da Terra com essa atmosfera, tinha outras coisas na atmosfera também, tinha nitrogênio, né, outros gases, várias coisas. Estou falando da maior parte. Né? E a gente tinha uma superfície com água líquida. Então, grandes oceanos, né, grandes oceanos. Esse oceano, né, a gente vai estar, deu um nome, ele chama aí de caldo primordial, porque todas as coisas que a gente tinha estavam lá dissolvidas nesse caldo. O que são essas coisas? O que nos interessa? Moléculas orgânicas, né? Principalmente, muita matéria orgânica, principalmente material que deu origem aí às proteínas, ou seja, os aminoácidos. Então, os aminoácidos são grupinhos de átomos ali que, quando eles se juntam, formando aí grupos maiores, eles conseguem formar o que nós chamamos de proteínas. E por que a gente gosta de proteínas? Porque as proteínas são os bloquinhos construtores da vida. Cada pedacinho aí, né, de todos os seres vivos que a gente conhece, de alguma forma, né, tem aí proteínas. Até os vírus têm proteínas ali na formação deles. Né? Então a gente tem outras coisas também, naturalmente, mas basicamente a sequência é essa. Dentro do caldo primordial havia matéria orgânica, essa matéria orgânica estava relacionada aí à formação dos aminoácidos, que é essencial para formar as proteínas que garantem a existência dos seres vivos.
né? Eu não vou me alongar nessa história, até porque não faz parte do conteúdo de agora, né? Foi matéria aí do ano passado, mas vale a pena lembrar que você pode se lembrar aí no passado que a grande mágica existente do ser vivo é o que nós chamamos de material genético, né? Material genético aí, DNA ou RNA, dependendo do tipo de análise que a gente estiver fazendo, né? O DNA é uma sequência, né? Que pode ser uma fita dupla, né? Visto como uma fita dupla. A gente chama de fita porque é um monte de átomos assim em cadeia, compridão mesmo, um negócio imenso, né? E aí essa fita, né? Esse grupo aí acaba se juntando, né, com o outro aí, fazendo uma complementabilidade aí, e essas coisas complementares acabam trazendo gravadas nessa sequência todas as informações que são necessárias para a produção das proteínas que vão garantir a existência daquele ser vivo, né? O ser vivo vai se renovando com o passar do tempo, né? Entra o material que aí vai produzir, entre aspas, aí, como se fosse o alimento, né? Posso usar essa palavra alimento, não tem problema. Entra o material como se fosse o alimento. Aí os processos lá de dentro da célula pegam isso, quebram em pedacinhos, né? E coloca os pedacinhos numas fabriquinhas que tem lá dentro, que são organelas dentro da célula, e pega essas fabriquinhas e manda elas produzirem exatamente as proteínas que vão ser necessárias para fazer todos os órgãos, todas as coisas que aquele ser vivo precisa para poder existir, né? Mas o mais legal é ver que essa sequência enorme do DNA tem uma sequência que é sempre a mesma e é para aquele ser vivo e traz aquela informação. E qual é a grande mágica? O DNA, o material genético, seja DNA ou RNA, ele consegue construir ele mesmo de volta. Essa é a grande mágica que a gente tem aqui. Eu tenho um conjunto de moléculas que está lá, imagina lá no caldo primordial, lá do oceano primitivo, na Terra, com a atmosfera primitiva, todas aquelas condições que a gente tinha antes da existência dos seres vivos, né? E havia essas moléculas soltas, elas estavam jogadas lá. Existem experimentos que foram reproduzidos tempos depois em balões de vidro fechados, fazendo o caldo primordial e colocando raio, porque pô, na atmosfera tinha água, se tinha água tinha chuva, se tinha chuva tinha raio, se tinha raio esse raio fazia alguma coisa, né? Então construindo toda essa situação, né, você consegue ver as moléculas orgânicas, os aminoácidos, as proteínas se formando, eles realmente se formam. Só que precisou de longos períodos de tempo, né? A gente não descarta, inclusive, a possibilidade de esse processo ter acontecido e ser destruído, acontecido e ser destruído diversas vezes em sequência ao longo desses milhões, talvez bilhões aí de anos, né? E por algum motivo um conjunto de partículas, de moléculas, ficou muito, muito bom em copiar a si mesmo, em tirar cópias de si mesmo. E a partir do momento que essas cópias ficavam presas dentro de bolhas de gordura e eram soltas por aí, isso deu origem aos primeiros seres vivos, que nada mais é do que grupinhos com material genético dentro, capazes de copiar a si mesmos. Eles recebem material, que é material que vem ali ao redor, como se fosse comida mesmo, entra comida, essa comida é processada, né? Comida não é arroz, feijão que eu estou falando, não, estou falando de coisa microscópica, né? Entra as moléculas ali, né? Lógico que às vezes vai entrar um negócio que não é bom, aquela célula morre, pronto, e ela não existe mais. É isso, não se copia, né? Então, entra o material e aí, de algum jeito, ele consegue, tipo assim, ir pegando os pedacinhos e encaixando na ordem certa. De vez em quando ele erra, né? Ele faz uma alteração nesse processo. Isso a gente chama de mutação. Aí essa alteração vai gerar um ser vivo diferente do anterior. E é esse processo que a gente conhece como evolução, né? A criação, né, de seres vivos que vão sendo diferentes. Aí, né? E aí essa sequência aqui, ela dá origem a cópias
que vão ser mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas, dependendo das características dessas cópias. As cópias bem-sucedidas dão origem às próximas gerações, que vão dar origem aos próximos seres vivos. As cópias mal-sucedidas não deixaram cópias delas, ninguém vai saber aí que elas existiram, a não ser que você vá lá e cave, procure um fóssil disso, caso isso tenha ficado guardado e sido conservado, né? Então, essa sequência lógica aqui de que o caldo primordial tinha atmosfera, né, com muitas moléculas orgânicas, isso aqui abre espaço para a gente entender um mecanismo que existe nos seres vivos do planeta Terra, que é muito interessante, que é a transformação de um tipo de molécula bem especial, que é a glicose, em energia. A gente coloca a energia como sendo uma persona da adenosina trifosfato, que é uma sigla abreviada aí para ATP. Né? Você se lembra de eu falando aí na aula passada, que eu falei, a gente pega tudo, transforma em eletricidade, e com a eletricidade a humanidade se vira, né? Faz movimento, faz luz, faz tudo mais. Pois é, o ser vivo, os seres vivos, eles aprenderam isso, que eles conseguem pegar a glicose, e com a glicose, fazendo processos dentro da célula, eles produzem a molécula de ATP, que na hora que ela se distribui pelo organismo, o organismo pega essa molécula e consegue fazer as coisas que são necessárias para o ser vivo ficar existindo. Então, basicamente, você tem que botar dentro da sua célula a glicose, para que a glicose participe ali de um processo que vai ter a formação do ATP, e esse ATP vai ser usado aí para fazer os processos, né? Como se fosse uma fontezinha de energia ali, como se você guardasse a energia dentro dele. Né? Lembra que eu falei que tu pega o petróleo, tira lá o petróleo, bota dentro do caminhão e leva. É como se esse caminhão cheio de petróleo, como se o ATP fosse um caminhão cheio de petróleo, um caminhão cheio de carvão, né? Um caminhão de etanol que veio lá da usina de etanol. Né? É isso. É uma coisa que a gente usa para guardar a energia ali, para poder usar num outro processo que está acontecendo longe, está acontecendo em outro lugar. Né? Então, lá dentro do ser vivo, a gente consegue espalhar essa energia por meio aí da glicose, que vai ir lá e produzir o ATP, beleza? A maneira química, bioquímica, que os seres vivos que a gente conhece hoje conseguiram para isso foi por meio da glicose, beleza? E aí, pô, muito legal, porque para você poder fazer isso, basta você consumir aí, né? A gente fala que glicose para dar energia, não tem isso. O ser humano é isso, a gente é assim, né? A gente consegue fazer esse processo aí. Né? Mas os seres vivos, em geral, nem sempre eles vão ter acesso à glicose pronta. A gente também, às vezes, a gente não tem acesso à glicose pronta. Né? Então, o que a gente faz? A gente consome outras coisas e, a partir dessas coisas, a gente faz transformações químicas que vão dar origem à glicose. A glicose vai fazer o ATP surgir. Né? É claro que isso é só um pedaço das coisas que a gente faz para a vida. Né? É só um pedaço das coisas. Mas tem um conjunto de seres vivos que conseguiu fazer isso de um jeito muito especial. Né? E a gente acredita que eles foram realmente essenciais para a construção do nosso planeta como ele é hoje. E eu não estou falando de dinossauro, eu não estou falando de. Eu estou falando de fotossíntese. Fotossíntese. Durante muito tempo eu ficava pensando, tipo assim, as plantas se alimentam de luz? Como assim? Luz? Não dá nem para pegar a luz, ela pega a luz e come? Como é que a luz mata a fome da planta? Sabe? Né? A verdade é que a fotossíntese não vem exatamente desse processo, não é somente isso que acontece. Existe também um processo chamado respiração celular, que vai participar dessa transformação que a gente colocou aqui na glicose em ATP. Não temos hoje como detalhar as reações químicas que a gente faz isso, porque isso aí seria o objetivo de um curso muito mais avançado, muito mais aprofundado. E aqui a nossa ideia é realmente entender que esse mecanismo existe e como os tijolinhos se conectam para poder fazer o ser vivo funcionar como a gente tem hoje. Mas basicamente, na fotossíntese, o que você faz? Você pega gás carbônico da atmosfera, aí você pega a energia da luz solar
e faz a glicose aparecer. E aí, como um subproduto disso, além de gerar aí a glicose, você gera também oxigênio. Essa é a mágica que as plantas fizeram. Elas tinham uma atmosfera riquíssima em CO2, muito CO2, e isso aqui virou uma receita de sucesso, porque os primeiros organismos fotossintetizantes, aí pode falar também das cianobactérias e tal, mas os primeiros organismos fotossintetizantes, eles faziam esse processo. Captavam o CO2, transformavam em moléculas de glicose, essa glicose virava ATP, e isso fazia esse ser vivo ser mais eficiente. Mais eficiente, se reproduz mais. Pegava material de onde? Do caldo primordial, pegava CO2 da atmosfera, produzia glicose, aí produzia mais seres vivos pegam mais glicose do caldo primordial, mais CO2 da atmosfera e produz mais seres vivos. E tome oxigênio de volta para a atmosfera. E tome oxigênio. E vai devolvendo oxigênio para a atmosfera. E vai consumindo esse CO2 e vai botando oxigênio. Ou seja, os primeiros seres vivos, eles devem ter aparecido na água. Até porque nós somos feitos de água. A célula, que é a unidade básica da vida, ela é cheia de água. Essa água é a água lá do caldo primordial, pô. É essa água aí. Quando tudo que existia era essa água, foi lá que os seres vivos surgiram. E aí, essa célula, ela interage com o ambiente e vai mudando a composição química do ambiente que tem ao redor dela. Então, muda o caldo primordial e muda também a atmosfera. Hoje a gente tem uma atmosfera que ela tem basicamente aí nitrogênio, né, mais de 70% aí de nitrogênio, e tem uma quantidade aí, né, não chega, não é negócio muitos por cento, mas tem um percentualzinho aí bem razoável, que em segundo lugar, de oxigênio. E esse oxigênio é o que a gente usa para respirar hoje, né? Nós, seres vivos terrestres, né, que vivemos aqui, a gente usa para respirar. Né? Então, na respiração celular, botar aqui outro nome, que é um nome importante também, na respiração celular, a gente vai conseguir pegar esse oxigênio aí e a partir dele, a célula vai fazer os processos internos que vão produzir o ATP. E o ATP é o quê? Uma molécula que fica circulando ali pelo ser vivo para poder permitir que ele faça os processos bioquímicos que garantem a existência dele. É isso. Essa é a ideia. É conseguir produzir a energia que a célula precisa para a célulazinha fazer as coisinhas de célulazinha dela. É isso. Basicamente, é isso que a gente tem. Né? E qual é o grande diferencial? Os seres fotossintetizantes, eles conseguem pegar o gás carbônico, eles conseguem pegar a energia vinda da luz solar por meio ali da clorofila, né, que tem ali dentro da existência deles, e fazer a partir disso a glicose. É isso. E a glicose vai dar origem ao ATP depois. Né? E os seres vivos que não têm esse mecanismo, não são capazes, né, de conseguir extrair aí a glicose, simplesmente pegando o CO2 da atmosfera, eles precisam de alimento. Então, eles vão precisar pegar moléculas mais complexas, vão se alimentar de outros seres vivos e de materiais decorrentes de outros seres vivos. Né? E aí, esses materiais vão ser, né, consumidos, e ao consumir esses materiais, aí o ciclo da vida aí se concretizando. Né? Vou mudar de lado aqui. Então, esse aí é o mecanismo principal que a gente tem. Né? Como último tópico que a gente tem para ir para o dia de hoje é a ideia de pressão. Porque a gente falou aqui sobre seres vivos, a gente veio e falou que é muito importante aí o que a atmosfera fez para poder manter aí, né, os seres vivos como a gente conhece hoje. Falamos das células, que elas têm que ter água no estado líquido, mostramos aqui esse fluxo de energia, mas ainda temos o conceito de pressão. A ideia de pressão ela tem um conceito matemático envolvido. Né? A pressão é uma coisa que depende da força que você está fazendo, que você está aplicando sobre um objeto, e também da área dele. Né? A pressão, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem a ponta de uma agulha.
né? Imagina que você tem aqui, pode ser, sei lá, tipo um prego, alguma coisa assim, né? A pontinha dele tem uma área pequena. A pressão, ela é diretamente proporcional à força, mas ela é inversamente proporcional à área. Então, quanto menor a área, maior a pressão, né? A gente tem várias coisas que dá para exemplificar falando isso. Então, quando você tem uma área pequenininha, no caso a ponta de um prego, a pontinha de uma agulha, a área é muito pequena. Então, se você exerce uma força em cima daquela área, a pressão é muito grande, né? Isso acontece, por exemplo, quando você está com um sapato com a sola comum, né? Um sapato comum, que você, se quiser, você consegue caminhar na areia, por exemplo. Porque essa área aqui do sapato, ela é grande, é uma área grande. Agora, se você está usando um sapato com um salto bem pequenininho, esse salto, sou desenhista, hein? Caraca, cabuloso. Então, esse salto tem uma área muito pequenininha. Então, na hora que a mesma pessoa, né, bota a mesma pessoa usando, na hora que a mesma pessoa vai usar esse sapato com um salto bem pequenininho, esse salto, como ele tem uma área pequena, ele exerce uma pressão enorme no chão. E aí essa pressão fura a areia, passa no meio ali das partículas de areia. E aí acaba que você não consegue caminhar na areia se você estiver usando isso daqui, né? Se você estiver usando um sapato com um salto muito pequenininho. Tanto que às vezes você vai num lugar desses aí, essas festas aí, que o cara faz, fazer uma festa tem que ser na areia. Aí ele entrega para as moças, que normalmente são as moças que usam os sapatos de salto, ele entrega uma pecinha de plástico tipo assim, ó, para você ir e botar, encaixar no seu salto, né? Que aí aumenta a área de contato. Aí com uma maior área, a mesma força não vai fazer tanta pressão a ponto do pé, né, afundar totalmente na areia e ficar inviável caminhar ali na areia, né? Pode afundar do mesmo jeito, claro, mas, né, se a área for grandinha o suficiente, vai dar para você fazer a sua caminhada, né, de maneira satisfatória, né? Então, a pressão então está diretamente relacionada a isso, né? Para você ter uma ideia mais ou menos como é que é a pressão atmosférica, né? Dependendo da altitude que você tem, você pode ter uma redução na pressão atmosférica, porque o planeta ele está aqui, a atmosfera, ó, é uma casquinha assim, ó, assim, nada, quase nada no planeta. Aqui exagerei, aqui fiz grande, né, a camada. Olhando bem de pertinho, né, se você chegar bem de pertinho para você ver a atmosfera, né, aqui, ó, a pressão é a maior possível, que é onde a gente está tocando aqui na superfície terrestre. Conforme você vai subindo, essa pressão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e vai meio que acabando o ar. E chega uma hora que você já não tem mais atmosfera, né? Então, quando a gente fala dessa pressão aqui, ó, é a pressão ao nível do mar, né? Se isso aqui é a nossa atmosfera toda, né? Tem aí muitos quilômetros de altura, é como se o morro mais alto, né, a montanha mais alta da Terra, fosse esse negocinho aqui, ó. Aí bem aqui no topo dela, você tem uma redução de pressão, assim, não é absurdo a ponto de fazer uma pessoa explodir, mas ela consegue fazer, por exemplo, a temperatura de ebulição da água ficar muito mais baixa, né? Existe também aqui no meio do caminho, né, na camada que a gente chama de estratosfera, né? Isso é matéria do ano passado, né? O lugar onde voam os aviões comerciais. Por lá, tudo bem, o ser humano não explode, mas a respiração é inviável, justamente porque com um ar muito rarefeito, a gente não consegue, né, respirar corretamente. Então, o que que a gente faz? Dentro do avião, você bota ar dentro dele como se ele fosse um balão. Ele é um balão fechado, né, de metal, claro, sólido, e você injeta ar lá dentro para ele ficar em alta pressão lá dentro, para ficar com uma pressão mais parecida com a pressão da superfície, né? Aí com isso você consegue respirar normalmente dentro do avião, né? A gente fala que esse processo é um processo de pressurização. Pressurização. Tanto que se você estiver dentro do avião e ocorrer a despressurização, que é perder a pressurização, ele fala: máscaras de oxigênio cairão automaticamente,
Aí aquela máscara cai. Por quê que aparece tão rápido? Porque se te tirar o ar ao redor, você não respira, você não consegue respirar, fica sufocado, a pessoa morre ali, né? Então, né, demora um pouquinho para morrer, mas morre. Então, a máscara é para você colocar aqui na frente do seu nariz, e aí quando você põe a máscara na frente do seu nariz, aquele oxigênio vai poder permitir que você respire normalmente, né? Ele vai fornecer aí o oxigênio para você. Né? Então, essa pressurização é para manter níveis razoáveis aí de oxigenação, para que você seja capaz, né, de respirar dentro da aeronave. Né? Se acontecer alguma coisa, cai a máscara e o piloto ele normalmente faz a manobra evasiva e desce com esse avião para ficar num nível da atmosfera mais baixo, porque se ele estiver num nível mais baixo, você consegue respirar mais facilmente. Então aí rapidamente, né, você consegue aí voltar ao normal, né, enquanto ele faz isso. Mas até que seja feita essa manobra, né, ele não vai terminar a viagem e a galera lá com máscara de oxigênio, não. Ele vai descer, e aí na hora que ele descer, ele vai resolver esse problema aí, né, de falta de oxigenação e vai voar mais baixo. Né? Aí você vai fazer, por que não voa o tempo inteiro mais baixo? Porque naquela altitude maior, como a pressão atmosférica é menor, tem menos atrito com a atmosfera, o avião consegue voar mais rápido, o voo é mais tranquilo, ele sacode menos, ele gasta menos combustível, então é uma viagem um pouco mais econômica, porque tem menos atrito. Né? Então, assim, tem diversos motivos, né, para você querer voar o mais alto possível, né? Mais alto possível. Né? E aí tem esse inconveniente aí, que se o sistema de pressurização precisar, né, de algum reforço ou ele parar de funcionar de repente, né, obrigatoriamente o piloto tem que ir com essa aeronave para uma altitude menor para que os passageiros possam respirar. Beleza? Era isso aí, ó. Já foi um grande pedaço do nosso capítulo aí. A gente avançou bastante. Agora temos mais alguns tópicos para conseguir encerrar essa nossa conversa. Valeu, falou, fui. Até a próxima.